Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo do projeto Gestor de Tráfego na Gringa. Hoje vim falar, de um assunto muitíssimo importante, e pelo menos para mim foi o maior motivador para, ter meio que feito essa transição, e começado a trabalhar no mercado dos Estados Unidos, que, é salário. Quanto ganha um gestor de tráfego na Gringa, mais conhecido como Media Buyer, é o nome mais comum da posição lá. E vamos lá. Assim, primeiro de tudo, todo mundo que trabalha com marketing digital sabe que esse não é um mercado super tradicional, então não existem, salários tabelados, valores, isso varia muito de acordo com o tamanho da agência, o tipo de cliente que você lida, a expectativa que eles têm sobre você. Então vou contar um pouco aqui da minha experiência. Já vi muitas vagas, inclusive, ontem participei de 2 entrevistas, porque agora eu tô numa posição de head de performance, então a gente tem vagas abertas na agência na qual eu trabalho, e eu participei de entrevistas. 2 candidatos eram brasileiros, o que é muito legal, então acho que é uma experiência que eu vou conseguir contar para vocês aqui. Mas primeiro de tudo, vamos lá. Quanto ganha? Um salário base que eu vejo muito em posições assim, quando eu tava procurando as primeiras oportunidades nesse mercado. O primeiro salário que, uma base que eu via muito é sempre algo em torno de $2.000, E aí, isso aqui pra gente, o salário em real vai variar de acordo com o câmbio da moeda, e inclusive hoje tem sido um ponto forte, É sempre um ponto forte, eu diria, mas mês passado, por exemplo, a gente chegou a ter o dólar a mais de 5,60, então todo mundo, que trabalha fora e recebe, e converte para real, teve um aumento aí, então, desse ponto de vista foi bem bacana pra gente, E então $2.000 é um salário bem base, e assim, o que eu preciso para eu poder trabalhar numa posição que ganha $2.000? Eu preciso ter muita experiência, eu preciso ter um inglês perfeito. Não, a verdade é que você não precisa. Você vai ver nas vagas. Uma coisa que eu via muito nas vagas e que me incomodava, quando eu tava começando, é assim: 4 anos de experiência, inglês, avançado ou quase nativo, coisas do tipo. E conhecimento em Outbrain, Taboola, LinkedIn Ads, e, por exemplo, até hoje eu nunca rodei anúncios no LinkedIn Ads. E eles sempre tinham esse tipo de requisito, mas na prática dificilmente a agência vai estar rodando isso. Eu já falei com várias agências, assim, eu já participei de várias entrevistas, Já trabalhei em 3 agências e muitas delas têm requisitos que não são necessários, Eu acho que eles fazem isso para tentar filtrar, melhorar a qualidade dos candidatos e, bacana, faz parte, mas assim, nunca deixe de se candidatar, nunca deixe de tentar participar do processo porque você não tem um dos requisitos. Você vai ver aquela lista lá com 10 requisitos e na maioria das vezes você não vai ter todos. Eu até hoje acredito que eu não tenho todos os requisitos de várias vagas por aí que, nem me interessam mais, pelo momento que eu tô da minha carreira aqui, Então é o seguinte, é exatamente isso, assim, $2.000, se você tiver conhecimento de Google Ads, de Meta Ads, e uma coisa que é importante, a sua experiência tá um pouco alinhada, assim. Principalmente no começo isso não é determinante, mas eu diria que vai facilitar, com que você consiga a vaga, a posição, que é assim: você tem experiência com geração de leads, Tem várias agências que são focadas em geração de leads, que a maior parte dos clientes que eles têm, tem esse objetivo, então é legal. Ou se você trabalha com e-commerce, então você já vai ter experiência com, Standard Shopping no Facebook, no Google, perdão. Você vai ter experiência com PMax, se você vai saber rodar uma campanha de catálogo no Facebook.
Então, isso aí normalmente vai facilitar, né? Vai te ajudar a poder apresentar a sua experiência, alguns cases que você teve ali, algum resultado que você já gerou, e isso vai, né, te dar uma vantagem competitiva ali no processo seletivo. Mas eu diria que se você, cara, eu tinha 6 meses de experiência como gestor de tráfego, eu tinha literalmente trabalhado com umas 3 ou 4 contas de anúncios, quando eu comecei a trabalhar com com a primeira agência que, no meu caso, né, foi um pouco mais devagar a transição, porque era uma agência do Brasil, bem dizer, eles pagam em real, mas eles trabalhavam com vários clientes de fora, né? Então, eu não tinha experiência nenhuma em falar inglês, né? Eu tinha inglês, eu fiz 1 ano de curso de inglês aqui na CNA, eu, né, tinha estudado inglês na escola, né, no inglês assim não era nem um pouco confortável falando inglês, não, né? Eu não ficava confortável falando inglês, mas era uma coisa que me agradava, assim, tipo, pô, ter essa experiência, assim, eu achei muito bacana e arrisquei. Errei coisas básicas no inglês várias vezes, já errei em copy, já errei na hora de mandar uma mensagem para cliente, muita coisa assim. Já fui falar em reunião e já dei uma travada, mas assim, isso nunca me impediu de estar na posição, né, de estar aprendendo, e conforme você vai, né, entrando ali, você no mercado, você vai ficando mais confortável, você vai falando mais, você vai praticando no dia a dia, você vai, né, sabendo melhor como se expressar, principalmente no que diz respeito ao mercado, né, ao que você fala ali. Eu falei isso um pouco no vídeo passado, mas você vai ver que seu vocabulário vai ficar muito específico para aquilo, né? Então, vai se tornando cada vez mais fácil. E então é isso, é uma vaga que, se você, cara, tem 6 meses de experiência, 1 ano de experiência como gestor de tráfego, ou o tempo eu nem acho que é determinante, mas assim, você já rodou campanhas diferentes, você sabe, né, como, como lançar uma campanha, você sabe, né, o tipo de resultado. Por exemplo, normalmente uma campanha, né, pô, você quer rodar e pegar vendas para um e-commerce. Você não pode tentar rodar uma campanha de tráfego, uma campanha de outro tipo. Você tem que, né, entender, porque na hora que eles te perguntarem ali, você tem experiência? E que tipo de campanha você, né? Qual é o tipo... Uma pergunta que eu fiz ontem, né, pros entrevistados lá bastante, assim. Qual seria a estrutura ideal de uma conta de anúncios para um cliente de e-commerce, assim, sabe? Bem genérico, não tem resposta correta ou, né, errada, mas se a pessoa me disser que ela vai lançar uma campanha de display no Google com 50% do orçamento, esse é é um sinal de que, assim, poxa, talvez realmente a pessoa não saiba, não tenha muita experiência prática com isso, porque, né, display é um tipo de campanha que, né, vai atrair muito clique, tráfego não tão qualificado, dificilmente você vai pegar vendas, principalmente no mercado dos Estados Unidos, né? Mas então é isso, assim, $2.000 é uma posição bem de entrada. Você pode achar alguma coisa um pouquinho abaixo, um pouquinho acima disso, mas eu diria que se você tem vontade, se você tem interesse por esse mercado, né, já começa a se preparar. Eu vou fazer um vídeo, na verdade, né? Eu tô organizando aqui os conteúdos, e um dos vídeos que eu quero falar é sobre como você pode se preparar, né, para ir encontrar vagas desse tipo, né? Se a gente usa LinkedIn, se a gente usa qualquer outro meio de, né, encontrar vagas, candidaturas. Então eu vou falar um pouco disso aí no próximo vídeo, provavelmente, porque, né, é um dos steps iniciais aí para quem quer começar nesse mercado. Então é o seguinte, $2.000 seria esse tipo de vaga, assim, né? Como eu disse, não é uma regra, vai variar bastante, mas um passo acima disso, né,
seria você pegar uma vaga que tá ali entre 3 e 4 mil dólares, né? Então, isso aí já é uma vaga que você vai precisar de experiência com contas dos Estados Unidos, né? Eles vão querer que você, né, apresente, né, alguma coisa, que você, né, seja um pouquinho mais articulado. Mas assim, como eu disse, trabalhou em uma dessas vagas de 2 mil dólares, né? Só dando um exemplo aqui um exemplo hipotético, né? Você trabalhou numa vaga dessa de 2 mil dólares por 6 meses, né? 7, 8 meses. Você já, com certeza, sabe como se expressar em inglês, assim. Como você falar, o custo do lead caiu 15% em comparação com a semana passada. Isso aqui foi principalmente porque, né, a gente testou novos criativos e esses criativos aqui eles performaram melhor. Então, por conta disso, a gente desativou os criativos que não estavam, né, funcionando legal. Você sabe falar esse tipo, né? Esse é o tipo mais comum de estruturação, assim, de frase que você vai estar usando quando, em inglês, né, obviamente, quando você for ocupar uma posição dessa aí. Você aprendeu isso, aumentou, diminuiu, criativo, teste de criativo, funcionou, não funcionou. É bem por aí, galera. Sendo bem sincero. Quanto mais vocabulário você tiver, melhor, né? Vai ficando mais fácil, mas no geral, você domina, né, esse tipo de explicação, você vai já se dar bem. Vaga de 3 a 4 mil dólares, a partir do momento que você já vai ter essa experiência, né, anterior no mercado dos Estados Unidos, você já vai estar mais, né, confiante ali em apresentar resultados, em fazer esse tipo de coisa, você já vai naturalmente, né, encontrar vagas desse tipo. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei em uma posição, chegou um momento ali de 11 meses de agência, eu falei isso aí no vídeo passado também. 11 meses de agência, eu já comecei a receber outras, né, propostas, e chegou uma hora que, assim, valia muito a pena pra mim, né, partir para uma próxima oportunidade, e foi o que eu fiz, né. E realmente dei esse salto bem perto disso aí que eu tô falando para vocês. E 3 a 4 mil dólares. E a partir daí, assim, isso vai variar bastante a forma de pagamento, assim, porque eu já trabalhei em 2 agências que eles também pagavam bônus. Então, é um salário fixo mais bônus, né? Então, digamos que você vai ter um salário fixo ali de 4 mil a 4.500 dólares, né? É um exemplo, mas pode ser 4, pode ser 5, né? Isso aí já é uma vaga, né, que você vai precisar de mais experiência ainda, né? Mas, como eu disse, é um ciclo. Você vai trabalhar ali por um ano ganhando 2 mil dólares, depois você vai ali para 3 a 4, depois você vai aumentando. E, pelo menos para mim, quando eu percebi que eu conseguia fazer esse tipo de... Quando eu percebi que eu... vocês estão vendo a mulher ali, tá fazendo um conteúdo, acho que é uma loja de roupa que tem ali, mas... Vamos lá. Quando eu percebi, né, que eu conseguia fazer essa pular de galho em galho, assim, conforme eu tivesse experiência, e quão rápido isso era, pra mim foi sensacional, porque antes disso eu trabalhava na contabilidade, né? Eu trabalhei como analista contábil em uma empresa multinacional aqui da minha cidade, e quando eu tava lá, eu conheci uma mulher que tinha... Acho que ela tinha 9 anos, ela estava prestes a completar 10 anos de experiência dentro daquela empresa, e ela era analista pleno. Então, eu era analista júnior, eu ganhava R$3.500, e ela era analista pleno e ganhava, não sei, 5.500, alguma coisa do tipo, assim. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui 10 anos, eu vou trabalhar por 10 anos nessa empresa para eu ser um analista pleno, ou posso dar mais sorte que ela ser um analista sênior, né? Então, foi um dos motivos pelo qual eu decidi, né, ser um gestor de tráfego. E quando eu percebi que o mercado, né, principalmente dos Estados Unidos, né, no Brasil talvez você possa fazer isso também, mas eu tenho certeza que o Brasil tem um teto, né, muito mais baixo para gestores de tráfego que trabalham em agências, né, que são funcionários, assim, em comparação com os Estados Unidos, assim, o que eu sempre vi aqui foi uma discrepância muito grande, e isso, né, sempre me ajudou
sempre me motivou, na verdade, né, a migrar para o mercado dos Estados Unidos. Então, né, bônus, vamos lá, você vai ter o seu salário base e eu já, né, tive 2 tipos de bônus, né, na verdade eu ainda trabalho, né, em uma agência que eles têm esse segundo tipo, mas o primeiro tipo de bônus é bônus por valor gasto, né, então assim, eu lembro que eu tinha algumas contas na minha posição anterior e quanto mais a gente gastava, né, claro, você só vai gastar mais quando fizer sentido que você gaste mais, então era assim, a gente, poxa, apresenta para o cliente, estamos dando resultado, tá muito legal, vamos escalar, né? Vamos gastar mais porque as coisas estão dando bom. Aí você vai lá e aumenta o orçamento e automaticamente, né? Você vai aumentar o seu bônus. Então, naquele caso, eu ganhava 0,1% do valor gasto. Mas assim, a gente gastava $1 milhão por mês nas contas, né? Então, acabava que assim, isso era $1.000, $2.000 a mais, né, de bônus por mês. Eles tinham um limite, né, naquela agência de... O teto máximo, o máximo que você poderia ganhar eram $9.000, né, por mês. Tipo, mais que isso, você não ia receber extra, você ia ficar ali. Mas o que era um baita de um salário, principalmente para mim que tinha 1 ano e meio de experiência nos Estados Unidos. E eu assim, variava muito, então assim, eles tinham, a maioria dos clientes, eles tinham uma época que eles gastavam muito, assim, então Black Friday, ou, né, alta temporada de cliente específico, se um deles vendia, né, um produto muito específico, então a época de calor lá, de verão, a gente investia muito e depois alguns outros meses a gente diminuía, então, né, mas assim, salário médio era, né, menor assim com certeza do que 9 mil, sempre estava ali na casa dos 4, 5, 6, né, então ficava mais ou menos nisso aí. E agora na posição que eu tô, a bonificação ela vai de acordo com o resultado final do cliente, então, né, hoje eu trabalho numa agência focada em e-commerces e a agência tem uma estruturação de bônus com o cliente, né? E eu tenho meio que a mesma estruturação do meu lado aqui, só com uma fatia. Esse foi um acordo que eu fechei com, né, o dono da agência quando ele me contratou, para que fizesse sentido para mim, né? Sair da agência anterior e vir para essa. Então é basicamente assim, a cada 10% de aumento nas vendas, né, no faturamento lá do Shopify do cliente, a gente ganha um bônus de $1.000 para a agência, sabe? A agência cobra do cliente e eu recebo $250 para cada 10% que a gente aumenta. Isso é limitado a 50%. Então, dá um exemplo para vocês. Em julho de 2023, o cliente lá, uma marca de roupa, faturou $100.000. Esse mês, né, julho de 2024, na verdade, eles faturaram $150.000. Então a gente aumentou em 50% o faturamento deles. Então a agência vai ganhar $5.000 a mais, né? Vai cobrar $5.000 a mais. E eu vou estar recebendo $1.250 a mais. Então isso aí funciona para cada cliente, né? Eu também tenho um teto lá, um limite, né? Não ultrapassa. Não consigo ultrapassar isso, né? Até porque esses são só para os clientes maiores. Mas assim, moral da história é que não existe uma precificação fixa, não existe um salário fixo, mas como vocês podem ver, tem muita oportunidade, no sentido de que você vai ter, conforme você for ganhando experiência, você vai ver que muita agência precisa. Eu recebo contato de recrutador com uma frequência, assim, tem épocas que, né, tem mais, tem épocas que são menos, mas assim, o que eu percebo é que o mercado é muito carente de bons profissionais, né? Eu comecei a fazer entrevista, né, agora participar das entrevistas junto com a RH da minha agência, né, pra fazer umas perguntas um pouquinho mais técnicas, né, para os candidatos e tal.
E, legal, o que eu comentei que eu ia falar também, né, foram as entrevistas que eu fiz, né, ontem, que eu participei ontem, e 2 candidatos eram brasileiros. A gente, né, provavelmente vai estar contratando um desses brasileiros, né, que ele é de Florianópolis, se eu não me engano, e a gente... Nenhum deles tinha um inglês super refinado. Isso não impediu eles de estarem concorrendo para essa vaga, que é uma posição que paga $3.000, né? Então, um deles não tinha nem muita experiência com e-commerce, mesmo assim, né? Ele participou. Então, assim, com certeza, isso aí abriu, né, muitas portas para eles, no sentido de que ele viu que, poxa, eu preciso estar, né, participando, eu preciso estar me candidatando. Se eu souber como me posicionar, eu vou estar recebendo vagas. Eu tenho certeza que esses gestores brasileiros, mais cedo ou mais tarde, eles vão estar, né, encontrando uma vaga aí e tal, e você saber como se posicionar vai facilitar e vai acelerar muito esse processo. Mas não tinha um inglês super impecável, e a nossa conversa interna, ela acontece bem dessa forma, assim, ó. A tal candidato, ele tem as, né, habilidades necessárias para ele aprender como que a gente opera aqui, né? Então a gente não espera que um candidato ele esteja 100% pronto, que ele vai chegar, ele vai, né, encostar nas contas de anúncios e vai dar um resultado absurdo, ele vai apresentar alguma coisa diferente. Até porque sempre no seu time, né, principalmente nas primeiras vagas, vai ter alguém acima de você ali que, né, já vai estar lidando com isso. Então, por exemplo, todo gestor, né, que chega na nossa agência, na agência que eu trabalho, eles, né, vão ter a minha ali para dar o suporte, a orientação, para a gente debater qual vai ser a estratégia, né, como que a gente vai fazer. Normalmente, né, a gente sempre tem mais contexto do cliente, né, do que ele faz, né, de como ele, né, gosta que a gente opere as contas de anúncios, se eles têm alguma preferência. Então é isso. Eu acho que a principal lição disso aí é que, se você quer começar, se você tem interesse, né, em trabalhar nesse mercado, não perca tempo, assim, de verdade. Você consegue encontrar vagas que precisam de gestores, né? Eles são muito abertos, né, nessas vagas, principalmente iniciantes, com, tipo assim, o fato de você não ter um inglês perfeito, um inglês impecável. Nunca tive casos de assim, nossa, você falou isso errado, sabe? Eles sempre fazem muito esforço, né, e em te entender, assim, né, em, tipo assim, poder fazer questão que você, né, que você se sinta acolhido ali, que você não ache que sua comunicação vai ser um problema. E também eles vão sempre valorizar o seu conhecimento técnico. Então, se você for um bom gestor, o seu inglês ele não é o mais importante. É claro, a comunicação ela é essencial, mas o seu inglês não é o mais importante, sabe? O que eles vão né, querer de você ali é o seu conhecimento, né? É o que você pode fazer nas contas de anúncio, são as ideias novas que você vai estar eventualmente trazendo e coisas desse tipo. Show, espero que vocês tenham gostado aí, galera. Deixa um comentário aí, deixa uma curtida, alguma coisa para eu saber que, né, esse conteúdo tá sendo útil para vocês. Vou estar trazendo vários outros conteúdos aqui, né, mais detalhes sobre inglês, algumas coisas mais técnicas. Eu também vou mostrar muito o que, né, as propostas que eu já recebi, só para vocês, né, se motivarem um pouco aí e perceberem o quanto que, né, esse mercado pode valer a pena aí para gestor de tráfego que está, né, sofrendo, digamos assim, no Brasil, com clientes que pagam muito pouco, trabalhando muitas horas, ou trabalhando numa agência, né, daqui, que é um pouco ingrato, assim, né, com todo respeito aí, né, as posições, mas já vi muitas posições aí que, né, são bem fora da realidade que um gestor de tráfego pode ter, né? Tanto num projeto no Brasil, né, um projeto muito bom, quanto
num mercado qualquer nos Estados Unidos. Show? Mas é isso aí. Valeu, até a próxima.